Preste bem atenção que hoje, dando sequência a algo que falamos, acho que ontem comentamos alguma coisa, anteontem também, vamos falar um pouco sobre Estado de Direito, não? Eu sempre fui fã do curso de Direito, porque eu acho que é o curso mais completo que existe, é o curso de Direito, porque você ganha uma amplitude de visão maior. Por exemplo, no direito você tem medicina legal, e o direito tem que regular tudo. No direito você tem economia, direito econômico. No direito você aprende sobre sociologia jurídica, etc. E a grade curricular do direito vive modificando-se o tempo todo. Hoje já temos aí quase reconhecido o biodireito, que por certo será reconhecido, apesar de não visto ainda com bons olhos por juristas e aqueles que influenciam, né? Influenciam mais nessa área do direito, legisladores, etc. Mas o biodireito, por certo, ele virá, terá que vir, como o ambiental veio, está aí. Fala-se muito em direitos coletivos e direitos coletivos, mas será que o ser humano está preparado para direito coletivo? Estado de direito, o que é isso? E no aspecto esotérico, o que fica interessante quando você comenta um pouco sobre isso? Vamos misturar as coisas para ver no que dá, apenas para provocar você que gosta desses assuntos. Você que está ligado, por exemplo, à maçonaria, está ligado à escola esotérica, onde Platão, desde a República, já pensava em instituir, e tentou isso numa ilha, segundo os estudiosos de Platão, instituir uma espécie de sinarquia, um regime em que haveria um poder a mais no governo, né, para gerar menos instabilidade. E essa sinarquia hoje, passando pelo professor Henrique Zé de Souza, ela teria um só padrão monetário, num futuro ainda distante, quem sabe, um só padrão monetário, um só governo mundial, etc. Como, aliás, ocorre no plano oculto, onde nós temos um só governo oculto do mundo, cuja sigla, até lá tem sigla também, né, do outro lado, noutra dimensão, é GOM, Governo Oculto do Mundo. Pense um pouco comigo aqui. Suponhamos que o globo Terra tenha, para sua organização, um conjunto de leis cósmicas, e realmente tem, porque a gente vive falando delas aqui, que só as maiores escolas iniciáticas conhecem. E há algum tempo atrás essas escolas, os membros dessas escolas, os discípulos, estavam presos a juramentos e não contar isso, não sair por aí falando, porque a humanidade não iria entender nada devido ao estado psicomental infantil da maioria de nós, inclusive até dos avataras, até do grande Mahashohan, né, que tem 7 chakras e cada chakra é um globo e um globo síntese, que é o 8º. Até ele tem problema de infantilidade psicomental. Se você reunir todo o mental evoluído de todos nós da Terra num ser só, que dá esse chamado Mahashohan, esse arcanjão gigante, né? Se você colocar tudo num ser só, ele ainda é psicomentalmente infantil devido ao momento em que estamos atravessando. É fantástico isso, não? Não escapa ninguém. Só que um é mais criança que o outro. Nós não temos ainda, não sei, até os messias aqui, quando vêm os representantes que têm messes ou missões, né? Eles vêm aqui, batem uma bolinha fim de semana, quem sabe até para entrar na nossa onda, concurso para ver quem cospe mais longe, quem joga bilhar melhor, sei lá o que mais, né? Essa brincadeira toda que o ser humano tem que fazer no planeta, ou nesse globo Terra, porque ele é criança, e criança gosta de brincar, né? De vez em quando enfia o dedo na tomada, né? Ou faz uma experiência atômica, como aconteceu com os americanos na Baía de Bikini, que contaminou um monte de gente, né? E quanta gente morreu contaminada pela radioatividade. Não se conhecia nada na época, né? Madame Curie, Pierre Curie, com o rádio, etc., né? Aquilo não era suficiente. Eles teriam que fissionar o núcleo do átomo para se ter uma ideia melhor da radioatividade, porque só a experiência é que vale. Infelizmente é assim. Basta dizer que você fica dizendo pro seu filho, ó, tem um buraco no seu caminho tem um buraco, imitando o Drummond de Andrade com a pedra lá, né? Aquela coisa toda.
tem uma pedra no caminho, tem um buraco, meu filho, e o menino vai andando e cai naquele mesmo buraco que você caiu lá atrás, que você não queria que seu filho caísse. Por quê? Porque muitas vezes é uma alma mais nova que a sua e precisa cair em buracos para aprender. Você não consegue mudar ninguém. Você tem que mudar a si mesmo só. Continuamos então, ó. Esta organização, então nós estamos supondo que o globo Terra tem uma organização, um conjunto de leis cósmicas, né? E que só as maiores escolas iniciáticas conhecem. E agora já dá para falar mais abertamente dessas coisas, porque há autorização para isso. Esta organização seria ou não o que intui no ser humano a organização de um povo como nação, e como Estado submetido também a um conjunto de leis, né? Estado é a nação politicamente organizada dentro de um território. Foi o que eu aprendi com o professor Taliba Nogueira ainda, né? Tudo vai bem na Terra se este Estado de direito coletivo for bem. Tudo vai bem na Terra se o Estado de direito for bem. Estado de direito com leis cósmicas. O Estado de Direito que vige, né, que vigora no país, no Brasil, é um Estado de Direito com leis humanas. E o ser humano, como é relativo, né, é mais relativo que o planetário, que também tem lá a sua relatividade, ele, infelizmente, ele só evolui de erro em erro, de falha em falha, porque ele está tentando acertar. Ele nem sabe o que é acerto. Acerto é uma verdade provisória, é aquilo que tem utilização para durante algum tempo e depois cai na decadência. Porque se nós próprios nascemos, crescemos, amadurecemos, damos algum fruto, amadurecemos um pouquinho, né? Damos algum fruto, decaímos, morremos, reencarnamos, sei lá, né? Viver de acordo com este estado de direito planetário era a proposta deixada pelo grande mestre baiano, professor Henrique José de Souza. Filho do homem mais rico da Bahia naquela época, que ele nasceu lá em 1883 em Salvador, né? E perdeu tudo, veio com a malinha e a família para Niterói e sofreu a vida inteira só ensinando. E tem gente que ainda o critica hoje em dia, né? Mas ele é fundador da Sociedade Teosófica Brasileira e que deveria assumir, depois do seu passamento, da sua morte, o nome de Sociedade Brasileira de Eubiose, como se chama hoje, né? Viver eubioticamente é viver segundo essas leis cósmicas. Se essas leis cósmicas intuem as leis humanas, né? Então, evidentemente, que para termos um Estado como nação politicamente organizada dentro de um território, também temos que obedecer a essas leis. E é por isso que tem gente revoltada hoje em dia, dizendo: hoje em dia nós estamos vivendo um caos coletivo tremendo. E porque as pessoas acham que elas podem tudo. E o camelô quer fazer o que quer. É o metrô que para do jeito que você bem entende. É o senador fulano que mete a mão no dinheiro. É o outro que faz isso, faz aquilo, e o povo fica todo revoltado. Mas espera aí. Nós já explicamos várias vezes que nós estamos no momento de separação do joio e do trigo. E isso é esotérico, né? Isso as religiões também conhecem. O catolicismo conhece muito bem. É que está acontecendo agora, debaixo do nariz da gente. Então as pessoas estão nos estertores dos prazeres materiais, né? Só se fala em bilhões daqui. Petrobras que comprou a Suzano Petroquímica por 3 bilhões e tanto e valia 900 e poucos milhões. Não sei o que, essa coisa toda aí que nós estamos cansados até de ouvir, e a coisa acontece, né? O mais rico do mundo é o mexicano, que tem nos 59 bilhões de dólares, enquanto o coitado do dono da Microsoft, só o Bill Gates, só tem 58, coitadinho, né? E vai por aí afora. Mas cadê a sensibilidade do ser humano, né, no pensar coletivo, né? Direitos difusos e coletivos que as faculdades de direito estão tentando ensinar por aí. Enquanto você não enfiar na sua cabeça que o direito tem que ser difuso e coletivo para satisfazer a sua individualidade, o seu ego, o seu egoísmo, você vai se dar melhor, né? Com uma sociedade mais bem organizada, com uma redistribuição melhor de renda. Você não vai apoiar um aumento coletivo de salário para todo mundo, um desaparecimento dessa miséria na face da terra, pouco importando se nós temos ou não os chamados 4 círculos
e concêntricos aqui na face da Terra, onde nós temos aquele que está mais próximo do ponto onde você centra o compasso para traçar o círculo, é aquele que está mais perto da realidade, são as cabeças melhores que conduzem o povo. Depois, daí até as bordas, né, nós temos o povão, que se você botar numa pirâmide dá a mesma coisa. Antes de Buda, por exemplo, antes de 600 a.C., nós tínhamos uma pirâmide social completamente diferente, onde na base nós tínhamos os Sudras ou o povão, ignorante como sempre, né? Vivendo numa caverna escura. Daí deu o mito da caverna do Platão, Platão que veio um pouquinho depois de Buda. Nós temos depois no segundo degrau dessa pirâmide, ou subindo, né? Ela vai afunilando até chegar ao topo, como se for um triângulo, uma pirâmide formando um triângulo, formada por triângulos equiláteros, 4 triângulos equiláteros, vamos chamar de 4 devido ao quarto momento cósmico que vivemos, né? Então, no segundo momento, nós temos os comerciantes, né? E os comerciantes, os Sudras primeiro, o povão, depois os comerciantes. Esses comerciantes são aqueles que descobriam uma maneira de ganhar um dinheirinho e tinham obrigação de contar, porque aquele que sabe tem obrigação de ensinar, gostando ou não aquele que está ouvindo, né? Ele aproveita ou não o que está sendo ensinado, esquecendo aquele ditado antigo de não atirar pérolas aos porcos, né? Ou a recomendação da própria Helena Blavatsky. Mas ela mesma tirou quantas pérolas aos porcos, né? Os porquinhos, os que não puderem usar como pérolas do conhecimento, que a utilizem para mastigar, quem sabe, né? Pelo menos uma pérola dá para você chupar durante muito tempo, melhor que uma bala dessas aí que você compra no bar. Mas depois nós temos, como terceiro degrau, os guerreiros. Guerreiro primeiro no sentido militar, da disciplina, até chegar no guerreiro, aquele que luta consigo mesmo, para por fim, nós temos o ápice dessa pirâmide, né? Onde os mais sábios governavam. O Buda veio para transformar isso aí num quadrado, né? Porque era quarto momento cósmico, e inverter tudo isso. Isso ele não podia dizer na época, né? E Cristo veio para dar continuidade a essa coisa também. Então o que aconteceu? De lá para cá, de 600 a.C. para cá, até esse momento atual, aconteceu uma inversão tremenda de tudo. Essa chacoalhada, essa liquidificada na sociedade foi muito boa. É que as pessoas não percebem. Isso aí não é caos, coisa nenhuma. É uma preparação para uma organização mais consciente da sociedade, aí que está. Por enquanto, não há uma ordem que satisfaça a maioria sob a ótica sábia do professor Goffredo Teles Júnior, que está sempre nos ouvindo. Professor Goffredo que ensina: desordem, meus alunos, meus amigos, é a ordem que não nos convém, mas é uma ordem, dizia o professor Goffredo e afirma até hoje, né? O caos grego, de onde vem o Big Bang, é uma ordem que não nos convém, ou não convém a manifestação de vida. Por quê? Porque essa ordem que está no caos como mater rea ou matéria real, que ordem é essa? É uma ordem onde há um equilíbrio e uma harmonia tão perfeitos que a roda da vida não gira. É como um motor rotativo, onde você tem as bobinas de campo e você tem um induzido, né, que roda ali. E se não tiver uma folguinha, a hora que você liga na eletricidade, o motor não roda. Essa folguinha é um desequilíbrio e uma desarmonia provocados para que a roda da vida gire. Então está tudo certo, nós é que não entendemos. A infantilidade nossa quer acabar com o mal. Se acabar com o mal, acaba com o bem. Se acabar com a morte, você acaba com a vida. Se você acabar com o baixo, você acaba com o alto. Se você acabar com o miserável, você acaba com o rico. Se ficar todo mundo rico, todo mundo fica pobre. Você está percebendo? Agora, um dia, quando nós próprios conseguirmos gerar a polaridade que a gente deseja, cheia de sabedoria, nós vamos girar a roda da vida como senhores do nosso próprio karma, conscientemente. É que agora não dá ainda. Essa infância psicomental não nos permite, né? Não nos permite girar a roda da vida. É preciso transformar o absoluto em relativo para haver manifestação. Pense nisso. É preciso transformar o absoluto, o um, em relativo, do 2 em diante começa a relatividade, para haver manifestação de vida, senão não tem nada. Porque o um não tem qualidade, você vai comparar com o quê? Só tem um.
no universo inteiro? Universos. Pitágoras disse, ele que inventou essa palavra aí, ou anunciou para o mundo. Universos, versões do um, ou do uno, pedaços do um. Senão não tem sentido a vida. E ainda vem o Einstein e diz, o universo só existe porque existe observador. Então nós somos importantes, porque os observadores somos nós. Você pega Hermes Trismegisto, o que ele falava? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima para a realização do que está no meio. O que está no meio é o quê? Nós. Você olha para o macrocosmos, não entende nada, por muito que alguns se esforcem para fazer você entender alguma coisa. Você olha para o microcosmos, está aí a física nuclear hoje, você não entende praticamente nada também, porque a cabeça não está preparada para isso. E no meio dessa confusão está o ser humano perdido. Mistério para todo lado. E a maioria tem uma preguiça infernal de pesquisar isso aí.